Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Histórias e Fatos da Bíblia. Nós vamos estar aqui conhecendo todas as histórias, tudo que se passou naquele tempo, porque é um tema que está me fascinando, é um tema ao qual eu estou procurando conhecer um pouquinho mais, né? E estou trazendo esse conhecimento aqui para vocês, tá bom? Antes de nós irmos para o primeiro tema, o primeiro vídeo do canal, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar aquele like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? A história que nós vamos conhecer aqui hoje é a história do profeta Moisés, ou seja, a história de Moisés, porque, como eu disse, é um tema que eu estou atualmente pesquisando, conhecendo e simplesmente amando, tá bom? Moisés é reconhecido como um dos personagens bíblicos mais importantes do Antigo Testamento. Deus usou-o como libertador para livrar os israelitas da escravidão no Egito e conduzi-los até a Terra Prometida. Moisés atuou como líder, legislador e profeta que recebeu os 10 mandamentos de Deus. Foi também o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Sua história realça a bondade e poder de Deus, numa jornada desafiadora de fé e milagres. Moisés nasceu no Egito em uma época em que seu povo, os israelitas, eram escravizados. Apesar da opressão egípcia, eles continuavam a crescer em número, o que alarmou o faraó, levando-o a ordenar a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino. Foi neste cenário que Moisés nasceu. Sua mãe, Joquebede, escondeu seu filho por 3 meses antes de colocá-lo em um cesto no rio Nilo, sob a vigilância de sua irmã. A filha do faraó descobriu Moisés no rio e decidiu adotá-lo, dando-lhe um nome que significa tirado das águas. A irmã de Moisés, astutamente, sugeriu que a princesa contratasse uma ama de leite, permitindo que Joquebede cuidasse de seu filho até que ele fosse devolvido à filha do faraó como seu filho adotivo. Crescido na corte, Moisés sabia de suas origens hebraicas e, adulto, ao presenciar a brutalidade contra seu povo, interviu matando egípcios e fugindo para Midian, onde se tornou pastor de ovelhas e se casou com Zípora. Anos depois, Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente, arbusto em chamas, incumbindo-o de libertar os israelitas. Moisés confrontou o faraó, que resistiu até que Deus enviou as 10 pragas devastadoras. Após a última praga, o faraó permitiu a partida dos israelitas, mas logo se arrependeu e os perseguiu até o mar, onde Deus operou um milagre, abrindo o Mar Vermelho, permitindo a passagem segura de seu povo. Apesar de testemunharem milagres, os israelitas frequentemente reclamavam e desobedeciam a Deus. Moisés, sempre intercedendo por eles, recebeu de Deus os 10 mandamentos e outras leis no Monte Sinai. Contudo, a infidelidade do povo prolongou sua jornada no deserto para 40 anos, um tempo de muitas provações e grande aprendizado. Moisés liderou o povo até as fronteiras da Terra Prometida, sem entrar nela. Moisés faleceu aos 120 anos em Moabe. Reapareceu na ocasião da transfiguração de Jesus. Sua vida e legado são detalhadamente contados no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, destacando-se como uma história de fé, liderança e redenção.
Acontecimentos marcantes da história de Moisés. Origem e infância. Nascido no Egito, em um período de perseguição, filho de Amrão e Joquebede, da tribo de Levi, foi adotado pela filha do faraó e criado no palácio egípcio. Chamado por Deus. Foi escolhido por Deus e encontrou-se com ele quando viu um arbusto em chamas. Ali recebeu a chamada para a missão de libertar seu povo. 10 pragas do Egito. Deus usou Moisés para manifestar 10 sinais poderosos contra a rebeldia do Egito. As 10 pragas foram água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, morte dos animais, tumores e feridas, granizo, gafanhotos, escuridão e morte dos filhos mais velhos. Saída do Egito. Moisés liderou os israelitas para fora da escravidão no Egito. Após Deus enviar 10ª praga sobre os primogênitos do Egito, durante esse episódio ocorreu a primeira Páscoa. Milagres e prodígios. Como representante de Deus, Moisés operou muitos milagres, como a abertura do Mar Vermelho, fez jorrar água da rocha, vitória na batalha contra os amalequitas e etc. 10 mandamentos. Recebeu de Deus as leis fundamentais para os israelitas, incluindo regras de moral e adoração no Monte Sinai. Guiando pelo deserto. Por 40 anos, conduziu os israelitas pelo deserto em busca da terra prometida, enfrentando várias provações. Sacerdote, profeta e legislador. Moisés intercedeu a Deus pelos israelitas, trouxe a mensagem de Deus para o povo, atuou ainda como juiz, governador e representante de Israel diante do Senhor. Como figura histórica, Moisés apontou para a vinda do Cristo, o grande profeta, que ensinaria todas as coisas. Legado. Deixou marcas de fé e obediência a Deus. Sua sabedoria e temor inspiraram gerações. Moisés transmitiu as leis divinas como profeta do Senhor. Como importante líder em Israel, ele se tornou um referencial memorável para as tradições judaico-cristãs. Estudo bíblico sobre a vida e obra de Moisés. Nascimento de Moisés. No final do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, lemos que José, filho do patriarca Israel, levou sua família para o Egito. Nesse lugar, ele tinha muito poder e influência. Pela graça divina, José se tornara governador de todo o Egito. Ali, ele conseguiu estocar comida o suficiente para que todo o povo pudesse sobreviver uma grande seca. Muitos anos se passaram, toda aquela geração passou e um novo faraó reinou sobre o Egito. Esse novo rei não conhecia a história dos israelitas, povo que crescia numericamente e o que José tinha feito pelo país. Por isso, temeu que eles pudessem se voltar contra o rei, aliando-se a países estrangeiros e trazer ruína ao Egito. Por isso, o rei tentou impedir que os hebreus continuassem se multiplicando. Aumentou a opressão e exigência de trabalho. Além disso, ordenou que as crianças recém-nascidas do sexo masculino fossem mortas. Moisés foi salvo no seu nascimento, e sua mãe Joquebede conseguiu escondê-lo por 3 meses. Depois disso, colocou-o no cestinho e deixou-o à margem do Nilo. A irmã de Moisés, Miriam, acompanhava de longe para ver o que aconteceria. O menino foi encontrado pelas servas da filha do faraó e o levaram até ela. A princesa quis adotar o menino, que era muito bonito. Miriam, irmã de Moisés, perguntou-lhe se queria que conseguisse uma hebreia para amamentar o menino. A filha do faraó concordou com isso e a própria mãe de Moisés foi chamada para essa tarefa, até que ele crescesse e fosse adotado pela família real. Moisés foge para Midian. Quando Moisés era adulto, saiu para observar o trabalho de seus irmãos hebreus.
Assim, ele percebeu as dificuldades e o trabalho árduo que os hebreus realizavam. Moisés testemunhou um egípcio espancando um hebreu. Na tentativa de fazer justiça, Moisés interviu a favor do israelita. Ele olhou para os lados para se certificar de que não havia ninguém por perto, matou o egípcio e escondeu seu corpo. No dia seguinte, Moisés saiu outra vez e se pôs a separar a briga de dois hebreus, dos quais um deles disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo, por suspeitar que todos já sabiam de seu feito. De fato, o faraó soube disso e procurou matar Moisés. Mas ele já havia fugido do Egito. Tinha se refugiado em uma cidade chamada Midian. Deus chama Moisés. Após fugir do Egito, Moisés chegou à cidade de Midian. Lá, ele conheceu o sacerdote da cidade, Jétro, que deu sua filha Zípora em casamento a Moisés. Ambos tiveram um filho e deram o nome de Gerson. Muito tempo se passou depois de Moisés fugir do Egito, e em Midian ele se tornou um pastor de ovelhas. Enquanto cuidava do rebanho, próximo do Monte Sinai, Deus se revelou a Moisés através de uma sarça em chamas. Nesse momento, Deus chamou Moisés para ir libertar seu povo no Egito. Moisés resistiu ao chamado várias vezes. O convite para liderar o êxodo do Egito parecia grande demais para alguém como ele. Mas Deus provou o seu poder. Não seria a força de Moisés, mas o grande Deus. Eu sou o que sou, que iria libertar o povo, através de atos poderosos. Por fim, Moisés aceitou confiar em Deus e obedecer, contando também com o auxílio de seu irmão Arão. As 10 pragas do Egito. Moisés e Arão foram para o Egito. Lá, eles falaram com Faraó que o Deus de seus antepassados havia lhe enviado e que o povo deveria ser liberto. O Faraó se recusou a libertar seus escravos. Com dureza, ele oprimiu Israel ainda mais. Muitos sinais, coisas extraordinárias e pragas foram feitas por intermédio de Moisés, de forma a alertar o faraó que ele deveria se submeter à vontade do Deus Criador. As pragas foram as seguintes: águas no Nilo transformadas em sangue, infestação de rãs, infestação de piolhos, infestação de moscas, morte dos rebanhos, feridas purulentas, granizo, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos, primeiros filhos do Egito. Moisés liberta o povo. Depois da 10ª praga, o faraó permitiu que os hebreus saíssem de sua terra. Esse dia memorável de libertação deveria ser lembrado e comemorado. E assim, Moisés transmitiu as instruções acerca da primeira Páscoa. O povo deveria celebrar a passagem de uma vida de escravidão para uma vida nova e liberta por Deus. Depois de terem comido a Páscoa, à noite, os israelitas saíram do Egito com todos os seus pertences. Após 430 anos em que viveram no Egito, Israel deixou o tempo de escravidão. Eles deveriam lembrar e celebrar aquela passagem de geração em geração. Mas, apesar de todas as evidências, os egípcios não se deram por vencidos. Faraó e seus oficiais saíram em perseguição ao povo de Israel. Quando o exército já se aproximava, o povo sentiu-se encurralado, à frente o Mar Vermelho e atrás Faraó e seu exército. O povo jamais teria pensado que a saída seria através do mar. Mas Deus instruiu Moisés para erguer sua vara sobre o Mar Vermelho. As águas se dividiram em 2 partes e eles atravessaram em terra seca para o outro lado. Depois que o povo hebreu atravessou o mar, Deus instruiu novamente Moisés para que estendesse sua mão sobre as águas, para que elas fechassem atrás de si
e livrasse o povo hebreu do exército egípcio, que também tentava atravessar.